Então, pessoal, boa tarde, né? Acho que a gente já esperou bastante. Só seguindo o que a gente estava falando, né? Então a gente apresentou ao longo do curso princípios de programação segura, falou sobre as comunalidades gerais, né, dos ataques e das defesas relacionadas à segurança, comentou sobre firewalls, falou sobre VPN, falou sobre todos esses elementos que são comuns à segurança da informação tradicional, né, coisas que a gente tem preocupação, que são relevantes. Então eu gostaria de tirar essa semana, sabendo que a gente está chegando ao final do período, né, eu gostaria de tirar essa semana para falar com vocês, conversar com vocês sobre um dos temas da moda, né, uma coisa que a gente vem discutindo com bastante afinco nos últimos anos, que são os conceitos que eu vou botar aqui, né, são blockchains, NFTs e contratos inteligentes. Então hoje eu vou me dedicar muito a começar com vocês algumas coisas que são importantes, né, sobre esses conceitos, falar e discutir um bocadinho sobre isso, para a gente poder discutir na próxima aula, né, começar hoje, mas terminar na próxima aula. E aí a gente vai começar a fazer essa implementação. Desculpa, eu recebi uma mensagem aqui um pouco urgente. Mas começar essa implementação e essa discussão hoje, assim, mostrar algumas ferramentas interessantes para vocês começarem no mundo desse desenvolvimento de apps, né? Então tem de dApps, né, que a gente vai chamar de Distributed Apps com blockchain. O que eu acho que é bem legal, acho que é um cenário muito interessante. E, gente, está pagando muito bem, né? Acho que está pagando muito bem, e pagar muito bem nunca é um problema, né? Nunca é um negócio complicado. Então vamos seguir nessa direção. Então em 2008, toda a questão sobre blockchain surge em 2008 com a Bitcoin. A gente não pode separar, né, esses fatos. Uma Bitcoin é uma criptomoeda, ou seja, é uma moeda criada, né, digitalmente, sem o aval de um banco, né, uma moeda dita não regulada. Era uma primeira aplicação de blockchain, e a Bitcoin ela não é o conceito de blockchain em si, ela utiliza esse conceito de blockchain. Inclusive tem muita mística envolvida em relação ao conceito de blockchain, por um motivo simples, né, porque a gente não sabe quem é o Satoshi Nakamoto até hoje. Tem uma galera que diz que é o Linus Torvalds, né, o criador do Linux, que seria o Satoshi Nakamoto, mas na prática, a grande verdade, a gente não sabe quem ele é, né? A gente não sabe quem é o Satoshi, o que ele faz, ele nunca veio a público se manifestar, né? Então, existem uma série de teorias da conspiração, né? O blockchain se transformou em uma moeda. Existem hoje lugares ao redor do mundo que aceitam blockchain, né, como forma de pagamento. Inclusive eu estive no Canadá para fazer um curso sobre blockchains e eu vi casas de câmbio aceitando criptomoedas. É muito interessante isso. Não só o blockchain, como o Ethereum também, aceitando Bitcoin, né, não só com Bitcoin, mas Ethereum também. Em trabalho a gente vai ver como são esses consensos, né, e o que isso quer dizer. Só que o Bitcoin, ele é uma rede, é uma aplicação fixa, né? Você não tem a mesma infraestrutura do Bitcoin para toda a aplicação. A gente vai ver que tem uma diferença em relação a isso, né? Então o blockchain é um conceito muito mais geral, que trabalha com transações, né? No caso do Bitcoin, transações financeiras, mas é um conceito que trabalha com transações e tem a aprovação através de alguma forma de consenso, né? E uma forma do ativo é criptomoeda, mas a gente vai ver que tem os contratos inteligentes. Então, o que é o blockchain? O que é o Bitcoin? É uma moeda virtual para transações financeiras,
sem que haja intermediação de bancos ou autoridades financeiras. Não é um dono do sistema, ele é aberto a qualquer um. E tem uma discussão sobre Open Banking relacionada, né, que o Bitcoin traz. Em 12 de março de 2018, 2016, a cotação era um Bitcoin a R$ 1.500. Vamos ver quanto é que está o Bitcoin hoje. Nossa senhora, que me deve comprar nessa época. Não, galera, era... Hoje, um Bitcoin está a R$230 mil. Com uma taxa de crescimento de 2,3%. Ou seja, pelo que eu estou vendo aqui, galera, olha só. O Bitcoin, no último ano, ele teve uma queda de 13% no acumulado. Nos últimos 6 meses, 1,6%. No último mês, 1,3%. Nos últimos 5 dias, 20% de crescimento. Só que nos últimos 5 anos, ele teve 7.000% de crescimento. Teve um pico ali em 2021 e deu uma queda brusca, né? Mas se vocês forem pegar a tendência do blockchain, é uma tendência de crescimento. Ou seja, né? Isso aqui de 2016 para cá, 7.000% de crescimento. Então, é realmente... Ou isso é a maior pirâmide da história, ou isso aqui, né? É um negócio que veio para ficar. Então, o blockchain vai operar em 2 conceitos. Uma rede de negócio segura, na qual os participantes transferem itens de valor por meio de um ledger, que é um livro-razão comum e distribuído, o qual cada participante possui uma cópia. Ou seja, é como se todo participante fosse um banco em potencial. Né? Todo participante tem uma cópia de toda a transação. O que a gente dá para o banco? O que o banco vende? O banco vende confiança e segurança. O que o blockchain diz? Olha, todo mundo pode ser seguro. Né? Essa é a ideia. Cláudio, você gosta disso? Você concorda com isso? Não 100%. Mas, né, é bastante bom. A gente já está na fase aqui. Isso aqui era um hype em 2016, né? O blockchain estava aqui, né, no pico dessas inflated expectations, e a gente está mais ou menos aqui agora, né? A gente está vendo que blockchain realmente não serve para tudo, mas assim, ainda estamos felizes com blockchain, a gente ainda acha que é uma boa ideia. Então olha só quantas coisas interessantes estão surgindo aqui, ó, que são coisas que já são verdade, né? Software Defined Anything já está aqui, Machine Learning está aqui, né? Então a gente já está trabalhando, a gente já sabe o que fazer. A gente já está trabalhando com essas coisas, né? A gente já está trabalhando com várias dessas coisas aqui que a gente já está vendo, elas já existem, já estão sendo feitas. Então, na verdade, a grande questão por trás do Bitcoin é, tipo assim, o quão disruptivo ele é no conceito, né, que o nosso sistema financeiro é todo baseado em bancos, né? A gente vê as crises, e as grandes crises financeiras são baseadas nesse sistema bancário, então surgem algumas questões, assim, que surgiram desde 2008, algumas tentativas da gente discutir, né? Desde a crise de 2008, né, o que eu estou melhor dizendo, né? Não em 2008 por causa do Bitcoin. Mas fosse buscar a iniciativa assim, de caceta, o que a gente pode fazer que resolva esses problemas financeiros causados por esse sistema bancário deficiente que a gente tem. E o Bitcoin acabou sendo uma dessas medidas que a gente passou a ter, né? Uma dessas discussões que a gente passou a fazer. Cara, isso é uma parada muito séria. Isso é uma parada muito séria. E assim, o Banco e o Fundo, o FMI, né, o Fundo Monetário Internacional, já vem discutindo desde 2017 essa questão do blockchain. Alguns países já vêm aceitando, alguns países, por exemplo, alguns países da América Central começaram a aceitar criptomoedas sem você ter taxação. Então, e aí é interessante vocês entenderem o blockchain do ponto de vista econômico. O que determinados países estão fazendo? Olha, a gente não consegue competir no mercado tradicional, tá? A gente não consegue competir no mercado tradicional. Então o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar dentro de um mercado global, né? A gente vai trabalhar nessa cultura de internet. Em geral, países pequenos estão fazendo isso, e aí vocês vão ver uma tendência de países pequenos trabalhando com visas digitais, né?
com, você não pode morar aqui, mas você pode abrir uma empresa aqui. Aí você vai ver Eslovênia, você vai ver Lituânia, você vai ver Barbados, você vai ver algumas ilhas do Caribe, tentando se transformar em paraísos digitais, onde o blockchain entra sobre essa questão, porque você pode trabalhar, viver, ter um negócio, às vezes até viver, né, dentro desses países como nômade digital. Então você tem visas, ou seja, você tem, como é que é visa? Como é que é a tradução de visa? Visto. Visto, né? Perfeito. Você tem um visto, né, especial para nomadismo digital envolvendo todas essas discussões. Então o mundo mudou, né? Então esse movimento que vem desde 2008, né? E aí se a gente olha o cenário da tecnologia, a gente vai ver o seguinte: o que surge também em 2008? Frameworks de desenvolvimento web mais rápidos, é o caso do Rails, que estava bombando nessa época. Então todo esse cenário ele contribui. Cláudio, por que contribui? Porque ele facilita o desenvolvimento de aplicações. Então pensa o seguinte: você tem um cenário onde você facilita o desenvolvimento de aplicações web, você tem um cenário onde você pode ter um programador pronto para jogo muito mais rápido. Então você tem uma série de habilidades, de capacitações, de tecnologias que você passa a ter disponíveis para que o cara possa trabalhar só com o computador dele. E aí eu digo mais, né? Querendo ser bem disruptivo e bem babaca. O que a pandemia mostra pra gente? Que 80% dos empregos de escritório do planeta hoje, eles não precisam de um prédio para existir. Eles não precisam. Não precisam at all, né? Não precisam at all. Que são essa galera boa, essa galera que vem trabalhando nessa direção. E quem está preocupado com isso? Olha só quem são as pessoas preocupadas com essa. A Maersk, que é uma grande empresa de logística, a Credit Mutuelle, que é uma empresa, se não me engano, canadense, a Walmart, né? Everledger, que é uma empresa de blockchain, e a RDW, que é uma empresa de transporte. Ou seja, galera que precisa trabalhar com muitos países, por que não trabalhar com coisas que não vai ter uma taxação? Uma troca que pode ser totalmente desprovida, né, de transações de terceiros, né? Então, é claro que como qualquer tecnologia que surge, o blockchain também diz o seguinte: olha, tem gente utilizando essa tecnologia para pagar ataques terroristas. O meu questionamento é: por que antes do blockchain as pessoas faziam ataques terroristas de graça? É isso mesmo? Né? Ninguém financiava. Então assim, né, você nota como é que é a fraqueza dos argumentos. Ou seja, né, a questão passa a ser não a tecnologia em si, né, mas assim, como a gente não consegue parar essa tecnologia. O Elon Musk diz uma coisa que eu acho muito interessante. Eu não gosto do Elon Musk, tá, gente? Antes que alguém me acuse de fanboy, eu não vou muito com a cara do Elon Musk. Eu acho que ele dá umas declarações que eu quero dar na cara dele. Mas ele diz uma coisa que eu concordo bastante, é o seguinte: às vezes você não tem como parar a tecnologia. Você não tem como parar. Você não tem como parar a tecnologia, você não tem como parar o avanço da sociedade, né? Então você não tem muito como... Então essas questões elas deixam de trabalhar. E qual é a ideia, né? Por exemplo, o Bruno vai querer comprar um celular. Isso aqui, gente, como vocês estão vendo, eu tirei várias coisas dessa apresentação, eu tirei de jornais. Você vê como é que essa tecnologia já está entronizada de tal forma, né? Que, por exemplo, por que eu vou ensinar vocês a programar um NFT? Gente, porque a NFT tá dando dinheiro pra caramba. Tem um monte de gente ganhando dinheiro com NFT. Por que você não pode ganhar dinheiro com NFT também? Cláudio, você quer que a gente largue a faculdade? Não. Mas se vocês puderem fazer faculdade e ter dinheiro, eu não acho que isso seja um problema. A não ser que vocês achem isso um problema. Mas aí isso é um problema de vocês. É só não fazer o que eu tô falando. Então aqui, né? Então, assim, o Bruno quer comprar um celular na loja da Paula que aceita Bitcoin. Então, existem agências de câmbio, ou seja, que trocam reais por Bitcoin. Então, ele efetua a compra do celular, que vai custar um Bitcoin. Claro que não, porque vocês entendem como isso funciona. Ocorre uma transferência entre carteiras digitais, instaladas no computador ou no celular do Bruno e da Paula. Tem várias aplicações, né? Se a gente vai aqui na loja do Android, né, tipo assim, na Play Store. Claro, por que você fala da Play Store e não fala da loja da Apple? Porque eu sou pobre e não tenho um iPhone, né?
Cláudio, mas você é professor universitário, você não tem um iPhone? Não tenho, não pretendo ter. Aqui um exemplo de Bitcoin Wallet, né? Tá aqui, vou botar aqui no chat para vocês. É uma das possíveis, quando eu simplesmente escrevi Bitcoin Wallet no Google e achei isso aqui. É um exemplo, né? E essas carteiras são gerenciadas por softwares. Na verdade, o que você tem é uma chave de criptografia, né? Então toda aquela parte de autenticação e autorização que a gente falou no capítulo, quando a gente falar... Meu Deus! Só um instantinho. Gente, obrigado, desculpa aí. Então a ideia é justamente essa, que na verdade você está usando todos aqueles princípios que a gente tem de autenticação e autorização de chaves para fazer a validação desses elementos. Então é um elemento criptográfico, né, que também vai se basear em todos aqueles pressupostos de criptografia, né, de que quebrar uma senha é algo difícil, de que fazer o processamento de hashes criptográficas tem um esforço. Ou seja, o Bitcoin não é uma ideia inovadora no sentido assim, nossa, que nova tecnologia de segurança, né? Mas na verdade ele é inovador no sentido que assim, pensa no ponto de vista de criptografia assimétrica, só que todo mundo sabe todas as transações, né? Então assim, como isso é custoso, o que a gente acaba tendo são algumas unidades que vão guardar esse ledger, ser capaz de processar essas informações, porque a senha vai ficando cada vez maior, né? O ledger vai ficando cada vez maior, e capaz de transportar isso. Ou seja, do ponto de vista tecnológico, a inovação é muito pequena, né? Mas do ponto de vista de ideia, de aplicação, vocês veem o quanto que essa tecnologia pode né, ser interessante pra gente. Então, por exemplo, assim, cada transação é pública, né? Ou seja, realmente um pressuposto de chave pública, né? E pode ser verificado pela comunidade. Existindo um máximo de 21 milhões de bitcoins, isso aí foi gerado automaticamente. E aí se a gente pega aqui os 230 mil e multiplica por 21, a gente vê que já... por 21, desculpa, gente. A gente vê que tem algumas centenas de bilhões associados. Então assim, o software vai criar para Paulo um endereço, o endereço, né, ou seja, uma hash criptográfica, né, para identificar. Essa transação vai ser concluída por um minerador, então esse é o papel do minerador, né, que vão utilizar para tentar, tipo assim, a ação de minerar é encontrar uma sequência numérica, né,
que vai somar as informações sobre Bitcoin, ou seja, realmente trabalhar essa hash criptográfica. E é isso que vai fazer a validação dessa informação. Então, na verdade, o que a gente está fazendo é uma transação que só podia ter 2 entes, e o que era o normal quando a Bitcoin surgiu. Quando você passa a ter um ledger muito grande, um conjunto, uma hash muito comprida ou uma hash muito complexa, entra o papel do minerador, que é um terceirizado, que na verdade o que ele faz, então, o que ele vai acabar fazendo? Ele vai balizar, né? Então assim, ele vai balizar o valor financeiro disso por poder de processamento. Né? Então é quase como se a gente balizasse o dólar pelo ouro, como era nos anos 70, a gente estivesse balizando isso por custo elétrico e de processamento, custo de infraestrutura. Poxa, Cláudio, mas é dessa forma? Você pode pensar de forma equivalente. Por isso que o termo também é minerador, né? Justamente essa analogia do ouro com o poder de processamento. Inclusive, né, tem farms de mineração, né? Então, por exemplo, tem inclusive distros Linux. Então eu vou aproveitar, vou fazer um gancho com outro projeto interessante que eu e o professor Daniel Sadoc a gente fez, e é bem legal mostrar para vocês. Então, ao ser validada, essa transação se junta ao grande bloco de todas realizadas e são publicados, ou seja, o ledger sempre cresce. Né? Então, a vantagem é que essas taxas são baratas em relação ao cartão de crédito e a bancos, não é um governo que vai poder influenciar, mas o valor do Bitcoin ele é muito instável, ele varia muito, justamente por causa disso. E a possibilidade de manipulação caso alguém controle grande parte desses chamados mineradores. Ou seja, como isso é baseado em consenso, né? Se você controla todo mundo que dá o consenso, você é um vencedor. Na verdade, os mineradores têm uma taxa, que eles não são recompensados com 25 bitcoins, quem dera, né? Ia ser o celular mais caro do mundo, mas eles têm uma taxa que é o equivalente a esse custo. Então, na verdade, o grande trabalho do minerador é você cobrar uma taxa que seja lucrativa frente ao custo de infraestrutura e eletricidade que você vai gastar para fazer essa mineração. Então, se você for pensar em termos de tratamento fiscal, né, o Bitcoin, né, a aplicação de blockchain mais conhecida, ele tem uma moeda oficial, seria o equivalente a uma moeda oficial, tem um valor mobiliário, um título emitido, né, ele é usado para escambo, para compra de commodities. Né. No nosso caso aqui, o que a gente tem é um livro de razão compartilhado, né, um sistema de registros distribuído, né, transações seguras, né, que vão permitir a confiança, contratos inteligentes em relação ao que a gente vai ter, ou seja, conjuntos de regras que vão estabelecer. Então, na Bitcoin nada mais é do que um tipo de contrato inteligente, só que é um contrato financeiro, e provas, né, tipo assim, elementos que vão permitir que essas transações sejam endossadas pelos participantes, são as hashes criptográficas. Então, a ideia do ledger distribuído é que ele seja compartilhado por toda a rede, e que por ser compartilhado com toda a rede eu tenho uma garantia de visibilidade, mais que eu tenho essa transação segura, né? Que essas transações vão ser endossadas por todos os participantes relevantes, né? Ou por um subconjunto deles relevante, e que eu possa incorporar regras de negócio dentro dessas minhas transações. Então, um DApp nada mais é do que um conjunto de regras de negócio que eu vou ter dentro dessa aplicação distribuída. E aí tem um pequeno guiazinho só para a gente entender quando é que a gente precisa de blockchain. Então, por exemplo, eu preciso de um banco de dados. Se eu preciso guardar informação, pode ser que eu precise de blockchain. Se eu não preciso guardar informação, eu não preciso usar blockchain. Pronto. Eu preciso que todo mundo possa escrever nessa aplicação? Se a resposta é sim, beleza, vou continuar em frente. Se é não usa blockchain. Se todo mundo que escreve tem um endereço em comum, não precisa usar blockchain. Se na verdade as pessoas têm interesses conflitantes e nem todos os escritores eles são confiáveis, então na verdade, beleza, estamos num sinal bom. A gente vai ter um terceiro ente confiável, como se fosse um servidor de chaves? Se sim, não precisa usar blockchain, porque a gente sabe que pelo servidor de chaves eu consigo fazer essa autenticação. Se não, beleza, então se tudo isso aqui, então, até aqui é o seguinte, não usa blockchain. A partir daqui de baixo é que tipo de blockchain a gente vai utilizar. Eu preciso de controle a nível de funcionalidade? Se não, se eu não preciso de controlar as funcionalidades e as transações são públicas,
eu vou usar uma blockchain pública, tipo blockchain Bitcoin, tipo Ethereum. Se eu quero que as minhas transações sejam privadas, aí eu vou determinar onde o consenso é determinado. Se é dentro da firma, é uma blockchain privada, ou seja, é o caso, por exemplo, do que a gente fez aqui no FRJ. Se tem entes separados, diferentes entes, aí então vou ter uma blockchain híbrida, que é pública entre os entes, mas privada dentro desses consórcios. É o que a gente usa, por exemplo, no registro de patentes. Então, esse guiazinho aqui é um guia muito interessante. É o seguinte: a minha aplicação deveria ser blockchain. Por exemplo, a gente fez uma aplicação de controle de acesso para alunos da faculdade de odontologia. Então, precisava de um database? Precisava. O acesso era compartilhado de escrita? Era. Os interesses dos escritores eram compartilhados? Não. Porque o aluno quer se formar e o papel do professor é garantir a qualidade. Então, os interesses, há um conflito de interesse aí, né? Então, não, né? Eu tenho um terceiro ente confiável? Não necessariamente, né? Como é que eu vou fazer esse terceiro ente? Então, na verdade, o que a gente estava fazendo era o uso de uma blockchain privada dentro da escola de odontologia para eu ter uma relação entre os relatórios dos alunos. Então, essa é a seção que a gente tinha. Então, é assim que a gente buscou trabalhar. Dentro desse cenário, ou seja, nasceu o Bitcoin como uma blockchain pública, né? Justamente, né, a questão do blockchain, e por que o Bitcoin é tão valorizado, é porque ele tem emissão finita. Ou seja, o Nakamoto, quando começou, ele estipulou um valor de 21 milhões de Bitcoins. E é muito interessante que se vocês forem procurar na web, né, justamente por toda essa questão de para onde vai, para onde vamos, o que fazer, né, assim, no começo, cara, tinha alguns torneios de CS, não sei se vocês já jogaram, já tiveram o prazer de jogar Counter-Strike, eu joguei muito quando era moleque. Então, assim, quando eu era moleque, eu joguei muito Counter-Strike, foi bem legal, era bem interessante. Cara, naquela época, naquela ocasião que eu jogava Counter-Strike, o que rolava? Tinha alguns campeonatos que eles davam Bitcoin no começo como tipo prêmio de consolação. Eita, prêmio de consolação bom esse, hein? Porque, assim, se a galera guardou esse Bitcoin até hoje, tem uma galera aí que tá milionária e não sabe. E ainda tem isso, tem muito Bitcoin que tá perdido por aí, porque a galera no começo comprou esses Bitcoins, não cagou pra eles, né? E eles estão por aí perdidos. Então tem fortunas milionárias, bilionárias aí, que a gente nem tá vendo, que a gente nem sabe o que tá acontecendo, justamente porque a galera não sabe onde é que tá. E aí entra o problema, né? Como é que a gente garante que todo mundo faz? Aí, tipo assim, é o grande problema, o problema dos generais bizantinos, né? Ou seja, é o problema do consenso, né? Qualquer sistema distribuído tem o que a gente chama de problema do consenso. O consenso bizantino vem desse problema dos generais bizantinos, que é o seguinte: os generais cercam uma cidade com as suas tropas. Os generais são separados pelo relevo e só podem se comunicar através de mensageiros. Todos os generais devem chegar a um consenso de atacar ou recuar. Existem generais que são traidores. Os generais só vencem se todos os generais atacarem ao mesmo tempo. E aí, como resolver esse problema? Só que quem é um general, né, ele não... Quem é um general que é traidor, ele não quer se revelar traidor. Essa também é uma das questões que não está aí. Então, na verdade, a gente tem algoritmos chamados de falhas bizantinas, que tentem trabalhar com resolver esse problema, né? Que é o seguinte, né? Que a maioria mais um, né? Tipo assim, ou seja, a metade mais 2 seria o equivalente, né, a você ter esse consenso absoluto, o consenso de que algo acontece. Então, na verdade, quando você tem um determinado conjunto de transações, os entes das transações eles vão ter que concordar, né? E esse é um problema, porque se você tem mais entes maliciosos do que você tem de entes razoáveis, isso passa a ser um problema. Agora, a grande questão é assim, se tem muita gente, o fato de você ter mais entes maliciosos do que entes reais passa a ser não tão factível assim. Então, mais uma vez, né, o livro de razão transparente e inviolável
totalmente descentralizado e distribuído. Então, olha só, ser descentralizado, essa é uma, quer dizer, não ter uma entidade central, né? Mas distribuído, espalhado por diversos elementos, é que vai gerar a razão do blockchain ser uma coisa tão legal para todo mundo, né? Então ele é um livro de registros públicos, já pode começar a ser aceito como entidade por órgãos legais, né? Então começam a surgir algumas palavras que vão fazer parte desses elementos, né? São algumas discussões, alguns trabalhos muito interessantes sobre como a gente deveria tratar essas questões. Então surgem conceitos como Proof of Stake, Proof of Work, federações, eleição de líderes, consenso proprietário, round robin, N2N, outros derivados de BFG, Fungible Tokens, né? Bitcoin Fungible Tokens, né? Depois, né? Então a ideia, né, é que esse bloco de transações, né, na verdade é que cada um desses elementos da tua blockchain, na verdade, não é uma transação única, mas um conjunto de ações que levam a uma transação completa. Então, na verdade, tem 6 modelos que estão sendo emergentes, né? O Bitcoin com a blockchain do Bitcoin. Esse é o modelo original que todo mundo utilizou. Uma não Bitcoin com uma não blockchain, é o caso do Ethereum também, a independência do Bitcoin. Uma moeda não sendo blockchain, não Bitcoin, né? Uma não moeda, mas usando blockchain, né? Ou seja, uma criptomoeda sem ser blockchain, uma não criptomoeda usando blockchain, um blockchain neutro, né? Um blockchain privado, a IBM está muito envolvida nesse pensamento, um consenso sem blockchain, né? Usando alguma outra tecnologia, como o caso do Ripple, o Hyperledger, né? E outras criptomoedas. Então são modelos assim que estão se derivando da Bitcoin original ou não. E aí, qual é o problema? Né? Que, na verdade, o blockchain se transformou num hype para todas as coisas. Então, na verdade, assim, qualquer coisa que você fala hoje em dia com alguém no mercado financeiro, Bitcoin. Criptomoeda, o que quer que seja, está gerando muito dinheiro. Então, tanto que esse é um mercado que está extremamente aquecido, né, para desenvolvedores de blockchain. E o que eu vou mostrar para vocês, né, eu vou mostrar coisas baseadas na blockchain do Ethereum. Cláudio, por que na blockchain do Ethereum? Porque vocês não precisam instalar bodega nenhuma, né, praticamente, para vocês poderem fazer um contrato inteligente. Tá? Então vocês veem assim que tem um baita crescimento de engenheiros de blockchain, né, engenheiros de segurança, engenheiros embarcados, de dados, então toda essa galera que está aqui, ó. Daqui para cima é um mundo novo, né? Que é o mobile, que é o data science e o machine learning, é o IoT e é o blockchain. E aqui o desenvolvedor tradicional, porque esse cara aqui, né? Provavelmente esses caras aqui eles fazem um pouquinho disso aqui, então a gente já sabe qual é a tendência das empresas de tecnologia, né? É aquela tendência boa e velha, né? De o burro é bom, carga nele. Então na verdade aqui, né? Eu vou ter aqui blocos, dentro desse bloco eu vou ter aqui transações como, por exemplo, A tem 50 moedas, B tem 10 moedas e C tem 0 moedas. Eu crio essa transaction de A manda 50 moedas para B e eu vou ter que criar um outro bloco com esse resultado aqui. Então, na verdade, o que eu faço é um Merkle Tree. O que é um Merkle Tree? Um Merkle Tree é a forma que a gente manipula essas transações. Por que vocês acham que a gente faz isso em termos de ser uma árvore? Hein? Pode repetir a pergunta, por favor? Por que a gente cria esse modelo, coloca as transações como operações em árvores? Por que eu não ponho uma lista de hashes? Qual é a complexidade para eu percorrer uma hash? Complexidade ciclomática. Ou seja, quantas são as operações que eu preciso para percorrer uma hash inteira, uma lista?
Se eu tenho uma lista de N elementos. Uma lista é N, exatamente. Na árvore é log de N. Então, na verdade, eu consigo fazer essa busca em árvore de forma muito mais simples. Né? E eu consigo atualizar. Então, por isso que a gente trabalha usando uma Merkle Tree. Então, na verdade, toda transação é uma manipulação dentro de uma árvore. O reordenar uma árvore é muito mais fácil. Né? Então, essas operações que já são custosas pela parte da criptografia, né, eu consigo trabalhar simplesmente com pequenas alterações. Então, é até menor de eu guardar isso dentro do banco. Né? Então, é mais fácil de eu fazer, é mais fácil de eu executar e eu consigo acabando guardando só as partes diferenciais da minha árvore. Isso é muito legal, isso é muito interessante. E é por isso que a gente usa esse conceito de Merkle Tree. É assim que a gente armazena dentro dos elementos. Então, na verdade, toda essa transação é um conjunto de Merkle Trees. Né? Cada bloco é um conjunto de transactions que é replicado por todos os nós. E todos os nós têm que olhar para os seus livros, para os seus ledgers e garantir que esses ledgers são iguais. Então, para cada transação, eu tenho um fluid da rede. Ou um fluid entre elementos. A gente viu, desde a época lá do Skype, que você não tinha como você ser assim, não é escalável você ser full peer-to-peer, né? Não é escalável você ser 100% peer-to-peer. Então, o que a gente gerou? O que a gente gerou e que é muito legal? A gente gerou o seguinte conceito de líder. Existem clusters de operações blockchain, onde um desses caras é o líder e ele é o cara que vai gerar o consenso. Tá? Então, o consenso deixou de ser entre todos os nós na rede, mas por um subconjunto de nós especiais que vão ser capazes de gerar essas operações para a gente. E é isso que vai ser o nosso grande elemento. Tá? Isso que vai ser a nossa grande discussão, isso que vai ser a nossa grande, né, realidade, a coisa que a gente vai querer fazer. Então, olha só, isso aqui que eu vou colocar para vocês é a parada que vocês têm que dar uma olhada. Se você não prestou atenção em mais nada do que eu falei, achou que eu só falei besteira até agora, quer dar na minha cara dizendo, Cláudio, você é muito burro, acho justo, acho nobre, eu concordo, eu também gostaria, mas, assim, presta atenção nisso aqui e foca comigo. Então, assim, tudo que a gente vai fazer são as validações de passo a passo. Olha só, primeiro passo de tudo, eu encripto. Por que eu encripto? Encripto, cifro, fala como quiser. Por que, jovens padawans? Inventa uma resposta, mente pra mim. Mente pra mim. Vocês estão aí? Pensando. Tá grande que as informações são privadas, né? Que no mínimo só vai abrir essa bodega quem tiver a chave. É. Então, assim, a gente sabe... Como a rede é pública, né? A rede é pública, a gente sabe que criptografar é uma das medidas que a gente tem para garantir aqueles princípios que a gente tem, que é integridade, privacidade e confiabilidade, né? Então, assim, aqui eu cifrei. Então, para prevenir a modificação, eu estou fazendo uma hash criptográfica. A gente viu isso lá no capítulo 8 do Kuroz, quando a gente falou. Então, criei uma hash criptográfica de cada uma dessas transações. Então, fiz o hash desse bloco. O que esse hash desse bloco representa? Todas essas transações aqui. Então, olha que interessante, eu não estou fazendo uma hash só desse elemento aqui, só da transação. A transação por si só já é criptografada. Eu estou fazendo uma hash dessa soma aqui. Entendeu? E ele é uma chain porque, olha só, eu vou identificar a própria transação por essa hash. E aí, como é que eu vou fazer a prova de conceito? E essa aqui é a treta. Eu vou fazer a hash do bloco mais um nonce. Então eu quero descobrir o que é um nonce, aquele number used once, né? Que a gente coloca em algumas transações de autenticação, como se isso aqui fosse uma chave. Então o Proof of Work é o seguinte,
todo mundo tem que descobrir qual é esse elemento aqui, para eu poder inserir o cara na transação. Eu tenho que saber quem é, ou seja, eu tenho que minerar. Minerar é fazer o cálculo dessa hash, com um conjunto de nonces grande bastante que identifique esse elemento aqui. Isso demora. Isso demora. É isso que eu estou tentando fazer, eu estou tentando quebrar isso aqui, como se eu estivesse usando quase que um brute force para quebrar essas transações. Aí demora, porque tem que ter poder de fogo para isso. Mas ele é naturalmente quebrável, porque você quer inserir elementos na tua hash. Uma vez que você vai colocar elementos na tua hash, você vai ter que ter uma validação dessas transações que você está colocando aqui. E aí eu vou analisar o contrato inteligente, é o conjunto de regras que existe para essa aplicação em particular, e verificar se essa transação que está aqui criptografada, ela adere a esse contrato aqui. Se aderir, aí sim que eu vou executar essa transação. E aí, uma vez que eu executei essa transação, eu vou colocar aqui dentro dessa Merkle Tree para fazer essa transação aqui. Então, olha só, eu tenho a transação 3 e 4, eu vou ter a soma dessas transações, então eu vou conseguir navegar entre esses elementos para validar se alguma transação está válida ou não. Eu sei onde é que elas estão, então eu não preciso fazer a transação entre todos os elementos eu não preciso verificar todas as transações, só uma transação específica. Buscar ela dentro desse conjunto criptográfico é mais fácil. É isso aqui. Quando a gente transfere para isso aqui, o que a gente tem é o seguinte, olha só. Eu tenho uma rede com uma camada de dados onde vai estar essa chain, uma camada do contrato onde eu vou ter aqui o código, aqui eu estou usando aqui a sintaxe do Solidity. Essa chain, na verdade, é mapeada num conjunto de validações. Então, assim, começa a transação, vou ter a validação pelo contrato, a concordância ou não, botar em produção, vou transformar isso aqui no shipping da minha aplicação, vou ter o pagamento e fechar a transação. Ou seja, toda a vida útil da minha aplicação passa a ser. E onde é que isso é muito interessante? E, gente, olha só, olha como é que as coisas, elas existem temporalmente. Aqui, tem a transação de governo digital, aplicação real estate, indústria 4.0, então pensa com aquele contexto, indústria 4.0. Então você lá tem sensores. Esses sensores emitem resultados. Esses resultados já têm um valor financeiro, né? Porque é deslocamento de material, é deslocamento de bens, é chegada de insumos. Então tudo isso faz parte de um contrato. Agora você pode validar todas essas transações de forma distribuída entre diferentes vendas utilizando um contrato inteligente e blockchain. Uma cadeia de blocos com um conjunto de regras próprias. E nota como o conceito original de blockchain ele expandiu, né? Antes de chamar de blockchain de um conjunto de regras específico. Agora essa cadeia de blocos se estende para vários tipos de aplicação. Então serve para muita coisa. Quando você sai do cenário de criptomoedas. Criptomoedas é legal? Claro que é legal. Espero que vocês ganhem dinheiro com esse negócio? Espero que vocês ganhem dinheiro. Pô, é muito maneiro? Pô, é muito maneiro. Agora, é muito maneiro, vocês ganham muito dinheiro, pode fazer um monte de coisa. Então assim, mas assim, cara, é uma baita oportunidade. Porque olha só, se você entende isso dentro do cenário, mais importante até do que você, pô, virei um bruxo da NFT. O mais importante disso aqui, galera, é vocês serem capazes de gerar, né, as próprias aplicações. É capaz de vocês entrarem dentro desse cenário. Então olha só, eu posso ter um nível de hardware confiável, eu posso ter um nível de redes confiáveis, eu posso ter esse nível agora do mecanismo de consenso das chains para gerar aplicações seguras, né? Então a grande estrutura, né, é que esse consenso seja bizantino, mas tem outros algoritmos, até consenso probabilístico, né? E aí, por exemplo, essas hashes, que são as hashes das tuas carteiras, né? Elas acabam, isso aqui é um modelo da CryptoSteel. A CryptoSteel é uma empresa que ela vende carteira de blockchain, que elas são anti-fogo, anti-furto, anti um monte de coisa, né? Onde, na verdade, o que a galera vai fazer é dar umas porradas em você pra pegar a tua senha, né? Então, tipo assim, a gente sabe, né, que no mundo real as coisas são mais sujas do que a gente imagina, tá? Então, mais uma vez, então aqui, revendo, o Bob quer
e vai mandar uma public key, bem parecido com a RSA. A Alice cria uma transação com esse endereço, vai mandar a nova transação para a rede, né? Essa transação é mandada para todo mundo através de protocolos de gossiping. Cada transação é incluída num bloco. O Bob pode verificar a transação dentro da blockchain. E agora ele pode assinar essas novas transações dentro desse endereço. Ou seja, na verdade, agora eu posso receber. Ou seja, se eu quero, por exemplo, a Alice quer comprar alguma coisa, o Bob vai criar um endereço para ela poder mandar, que é o endereço da carteira dele. Pronto. Está resolvido. E aí entra esse conceito. Como é que eu vou minerar esse blockchain? O Proof of Work foi o original, tá? Ele, não vou dizer que ele está caindo em desuso, mas ele não é a unanimidade que ele foi. Qual a ideia? A ideia do Proof of Work é que eu vou ter um requisito que vai definir o quão caro vai ser essa operação de cálculo, né? Então, uma recompensa vai ser dada para o primeiro minerador que resolveu o problema de cada bloco, né? E, na verdade, o que os mineradores estão fazendo é competindo para ver quem vai ser o primeiro a achar essa solução matemática. Já no caso do Proof of Stake, o criador de um novo bloco é escolhido de uma forma determinística, né? Dependendo do valor financeiro ou de alguma outra coisa. O sistema do Proof of Stake não tem uma recompensa pelo bloco, né, mas pela transação, ou seja, cada transação tem um custo associado. E por isso, assim, como não tem esse custo criptográfico, não tem essa disputa, né, isso acaba sendo até um pouco mais vantajoso. O Proof of Stake ele é mais vulnerável que o Proof of Work, mas ele é mais fácil de você operacionalizar. Então, quando surge o blockchain, ele surge numa primeira fase com dúzias de criptomoedas surgindo, né? A mais famosa é o blockchain, mas surgiram várias. A segunda fase é onde, na verdade, a gente está de verdade, né? Essas dApps, essas Decentralized Apps, que surgem a nível de tecnologia, né? Mas é o que a gente está produzindo hoje em mais resultado. Aqui está o Ethereum, né? E está surgindo o que a gente chama de Pervasive Apps, geralmente pensado nessa questão justamente do setor público e de IoT. Então é onde a gente quer chegar em Pervasive Apps, transformar as aplicações IoT em Pervasive Apps, porque é onde a gente acha que vai estar no cenário de indústria 4.0. As plataformas que a gente tem é essa Ripple, que a gente vai ter falar um pouquinho delas, a Ethereum, a Bitcoin e a Hyperledger. Tem um treinamento maravilhoso de Hyperledger na IBM, então não vale a pena eu falar sobre isso. Inclusive tem cursos no Coursera sobre isso aqui. Eu vou mostrar alguns exemplos, né, de aplicações com essas tecnologias. O legal do Hyperledger, no caso, é que ele é apoiado pela Linux Foundation, né, enquanto o Ethereum e o Ripple são outros elementos, apesar de eles também serem abertos para a gente trabalhar, tá? E o Bitcoin também mais ou menos aberto, né? É possível fazer contratos inteligentes tanto com Hyperledger quanto com Solidity. O Ripple não necessariamente. A gente tem diferentes protocolos de consenso aqui. Então o PBFT é o protocolo do Hyperledger, né, que ele é uma variante desse consenso bizantino, né? O Ripple também é uma determinada variante, mas tem muita gente trabalhando ainda nisso, tá, gente? E aí, só para vocês terem noção de como isso foi importante ao longo do tempo, teve um trabalho que eu e o professor Daniel Sadak, a gente trabalhou juntos, né, com alguns alunos da graduação, que era chamado de Crypto Hotwire, né? Felipe Coutinho, ele é aluno de mestrado meu e do Daniel, a gente tem inclusive voltar a conversar com ele. O Vitor Pires é meu aluno de projeto final, já trabalhando com ataques a redes IoT, né? E a gente trabalhou, né, com esse Crypto Hotwire, que é o uso de blockchains, de mineração ilegal,
a custo zero em infraestruturas públicas, né? Então, eu não sei se vocês sabem, mas em 2018, o segundo maior minerador de blockchain do mundo eram as faculdades americanas. Por que acontecia? Os estudantes eles iam para as universidades, acabavam, né, tipo assim, iam para aula e deixavam os computadores deles minerando blockchain para fazer um dinheirinho, né, porque eles não pagavam energia elétrica. Isso aumentou muito o custo da energia elétrica das universidades. Então, na verdade, alguns deles, né, deixam, sei lá, tipo, um celular minerando blockchain, Raspberry Pi, às vezes um computador, né, e de vez em quando, né, tipo assim, as universidades começaram algumas questões, né, dizendo, cara, isso não pode ser feito, não, justamente, mais eletricidade gratuita torna isso legal, né, então, isso é um negócio que está crescendo, né, as pessoas estão colocando isso para jogo, e principalmente nesse período de, como é que eu vou dizer, nesse período de pandemia, imagina assim, o cara saiu do dormitório da universidade dele, e aí ele deixa uma máquina lá minerando blockchain quando ele está estudando de casa. E o que acaba gerando um problema um pouco sério, né? E pra vocês terem noção, né? Esse aqui no aeroporto, se eu não me engano, é o Lamizia, não sei se é o Lamizia Terme ou o Fiumicino, mas tinha um cara, um funcionário, né, de um desses aeroportos lá na Itália, o que ele fazia? Ele botou um celular desse numa tomada, um celular velho desse na tomada do aeroporto e ficou minerando Ethereum dentro do aeroporto. Cara, isso é muito louco, né, bicho? É Lamizia, Então o que o cara fazia era deixar o celular dele lá enlouquecido. E isso não é improvável de acontecer no fundão. A gente, inclusive, detectou um ataque desses aqui no fundão, né? Eu e o Daniel. Que na verdade o que tinha acontecido era. A gente diagnosticou, na verdade. Quem detectou foi a equipe do Felipe Coutinho. Que era justamente assim: um cara invadiu um laboratório do fundão, deixou um plugin desses de browser, né, que fazia a mineração de uma determinada criptomoeda. Então, isso, né, já vem sido pensado, né, tipo, de mineração, né, não em bitcoins em 2005, né, mas o uso de gatos ilegais de energia para mineração de bitcoins já é uma realidade aqui no Brasil. Então, por que aqui no Brasil isso é bizarro? Porque a galera realmente rouba energia, né? Esse roubo de energia é uma das coisas que mais está guiando os grids de energia, né, ao longo do grids elétricos e redes elétricas inteligentes, smart grids no Brasil. Então, na verdade, eu tenho muitos gastos, principalmente em comunidades e coisas nesse estilo, né? Tipo assim, justamente porque o poder público não chega lá. Então, a gente tem mineração não só, por exemplo, de bitcoins, mas assim, justamente de oferecer, né, infraestrutura infraestrutura pública, infraestrutura para uso sem consumo de energia desde 2005, né? Então, isso pode ser usado também para mineração. Então, assim, e se a gente fizesse isso dentro do UFRJ, né? Porque, na verdade, as pessoas têm acesso legal a essas máquinas do UFRJ. Nem sempre essas máquinas são bem configuradas, né? Os times por exemplo, é o caso da própria UFRJ, né? Que a gente tem 70 mil pessoas. Então, assim, não tem como ter uma equipe de TI o suficiente para tudo isso aqui. A energia elétrica ela é abundante, comprada aqui por cota, né? Então, na verdade, se isso surge na mídia, por que isso não impediria? Imagina o seguinte, chega um colega de vocês aqui no fundão, coloca um celular na tomada com um minerador e deixa lá, um celular velho desse da vida. Por que impediria? Então a gente começou a criar um sistema para ficar fazendo essa medição. A gente teve uma proposta disso aí,
teve um ataque desse aqui, o que a gente estava vendo? Que o cara acabava ganhando, né, por volta, cada máquina acabava gastando por volta, né, ganhando por volta de uns R$5 por dia, né, entre 20 centavos e R$5, mas tipicamente uns R$4, e gastava 25 vezes mais, tipo R$100 por dia em energia elétrica. E o que rolava, né? Tipo assim, sem contar no custo financeiro, tem um baita de um custo ambiental disso, né? Que ninguém fala. Então, qual é o rolê dessa parada aqui? Agora imagina o seguinte, assim, vocês vão dizer pra mim, Cláudio, R$5 por dia não é nada. Agora imagina que ele pegou e botou aí em 30 máquinas, em 50 máquinas. 50 máquinas, 30 dias por mês, tô falando de R$7.500 aí por mês. R$7.500 vezes 25, eu tô falando que ele tá gastando mais de uns R$100.000 aí de energia do UFRJ. Ah, mas tá na quadra do UFRJ, isso não é um problema. Até que não esteja. Até que ele faça ele virar a cota. E aí a gente tem um problemão. Financeiro também. Bizarro, né? Dentro do UFRJ. Então, na verdade, alguns trabalhos buscaram trabalhar sobre isso, né? Gente buscando extensões disso, tentando buscar acessos remotos à máquina, né? Para isso. O que o nosso trabalho faz é tentar monitorar de forma não invasiva as máquinas para ver mudanças no tráfego e possam indicar que está tendo mineração de criptomoedas. E o nosso objetivo, né, é que, na verdade, os times de segurança dessas universidades é que possam acabar sendo utilizados para eles, né? Então, como é que eu posso fazer isso, né? Eu posso fazer isso através de observações entre parceiros, de inspeção na rede e monitoramento das máquinas, e aí sim isso ser seguido de uma auditoria física, né? E a gente teve uns aumentos de casos, olha que interessante, os casos acontecem muito quando? Entre janeiro e fevereiro. Por que vocês achavam que antes da pandemia essas coisas aconteceriam entre janeiro e fevereiro? Hein? Pensando em países, não sei, mas... Férias, gente. Detalhes eu não tenho. Férias, tá todo mundo fora da universidade, né, em fevereiro. Entendeu? Férias. Então assim, por exemplo, imagina um LIG, um laboratório de graduação. Primeiro, vocês dois aí que já estão mais do meio pro final do curso. Quando foi a última vez que vocês foram a um laboratório de graduação? Faz um tempo. Entendeu? Aí você deixou um plugin desse fazendo mineração lá. E se vocês não estão lá, quando foi a última vez que a galera esteve lá fazendo alguma coisa? Entendeu? E mesmo com atividade, dependendo, pode nem reparar, né? Ah, sim, mesmo que tenha pessoa, tipo, não é uma coisa que se você não está ativamente procurando, né? Exatamente. Com certeza não. Então assim, se você não está ativamente monitorando esse tipo de coisa, é muito fácil disso passar desapercebido. Ah, a máquina está lenta, mas imagina o seguinte, quantas pessoas já foram ligar e disseram, pô, a máquina está lenta, eu vou usar essa bodega não. Acho que descobri os problemas então do LIG. Pode ser, mas pode ser, gente. É porque no LIG da informática, cara, ainda é um pouco melhor. Porque como tem muito apoio dos alunos, mas pega um curso que não é orientado à tecnologia. Aí você vai dizer, mas todo curso é orientado à tecnologia. Mais ou menos, né, galera? Não é bem assim que o mundo funciona. Não é bem assim que a banda toca. Então, assim, cara, tem aí uns elementos aí que a gente precisa trabalhar neles para fazer essas coisas darem certo. Então a gente fez um experimento controlado, né, de simulação, né, pegando uma série de de computadores rodando essas configurações, todo mundo usando o Windows e a gente pegando fazendo verificações remotas da energia dos computadores e viu alguns padrões de energia que a gente acabou identificando. Eu posso até passar o paper para vocês para darem mais trabalho. Então a gente viu, né, que a gente conseguiria fazer essa verificação de forma remota. Hoje a UFRJ é uma das poucas universidades que tem essa verificação remota. É claro que tem moedas que são um pouco mais inteligentes e nem sempre a gente vai pegar 100%, mas poxa, já é um começo bem legal. E na verdade a gente queria entender o seguinte, né? A gente chegou à conclusão seguinte:
Cara, e se eu consigo controlar essa mineração? Como assim? Se eu consigo minerar, por exemplo, se eu sei que a UFRJ ganha energia dentro de uma cota, né? Será que eu consigo minerar para estar dentro dessa cota e a universidade ganhar dinheiro e essa ser uma fonte de renda extra da universidade? E a resposta é não, porque isso é ilegal pra caramba, né? A universidade não pode fazer papel de banco. Então, assim, isso poderia configurar a universidade fazer papel de banco e isso é ilegal pra caramba. Aí, nesse momento, vocês deviam estar tipo, Cláudio, poxa vida, estão decepcionados? Finjam Mas é decepcionados. curioso por que seria papel de banco. Porque, na verdade, assim, dentro do meio público, você tem alguns papéis que são muito bem definidos. Algumas operações que só só certas empresas públicas podem fazer. Por exemplo, troca de tráfego de voz. Isso é papel de operadora. Uma universidade, sem uma licença, a universidade não pode fazer. Então, essa é a mesma coisa. Se você está dando validação de valor a uma determinada moeda, isso é um papel bancário. Pode ser que eu esteja falando besteira, tá, gente? Mas, assim, eu me lembro mais ou menos isso é o que eu me lembro da explicação quando a gente foi correr atrás de por que a gente não poderia fazer isso. E eu vou dizer muito pra vocês, durante um tempo a gente não teve uma resposta concreta, não. Precisou vir um advogado e falar pra gente, olha, isso não pode por causa disso, disso, disso. E assim, na minha cabeça só ficou preso o não pode. Então, assim, é muito... Mas eu fiquei tentado porque achei que ia ser uma coisa muito legal. Vai ter uns laboratórios aí que finalmente vão ter um uso adequado. Então a gente está trabalhando hoje num detector automático de mineração para melhorar a detecção desses ataques e tentar fazer descobrir ou seja, fazendas ilegais, né? E aí até tentar fazer uns outros tipos, né, de instituições, fazer isso em outros tipos de instituições, por exemplo, aeroportos, cafés, né? Hoje em dia isso tem um impacto grande, né? A gente tem que verificar esse tipo de coisa. E assim, principalmente isso ficou muito difícil de ver, justamente por causa, né, que é difícil ver durante o período da pandemia, fazer isso fisicamente é complicado, né? Foi muito difícil de fazer isso justamente por causa desses padrões, porque é muito difícil de você diferenciar o seguinte, uma máquina que está com um problema de superaquecimento e ela é, por exemplo, um bot, e aí, por exemplo, né, ela é um bot que está sendo utilizado no talo o tempo todo, né, e isso sendo, na verdade, um cara que está sendo um minerador. Né? Essas são complicações um pouco grandes que a gente tinha, mas são coisas que valem a pena, que faz toda a diferença. A gente achou que era importante, né? Então, assim, obrigado, foi isso foi essa apresentação que a gente fez. Foi muito legal, né, naquela ocasião, né? Foi um trabalho muito legal e é um trabalho Aqui, isso aqui foi a Cisco que falou, né? Que os campos universitários são o segundo maior setor que faz mineração, só atrás do setor de energia. Então a gente botou mais alguns casos, né? Vocês veem que tem muita gente fazendo essas paradas. Então assim, é bizarro. Mas sem mais delongas, vamos pensar o seguinte, tá? Eu gostaria que antes da gente começar realmente a pensar, eu tenho aqui a Remix, a IDE. Vou botar aqui o link para vocês. O Remix, ele é uma web IDE. Eu, Cláudio, sou muito fã de web IDE. Por aí. Vocês estão me ouvindo? Me dá um sinal de vida? Travou tudo que você tinha falado com o servidor do site. Ah? Travou tudo? Calma aí, deixa eu parar então aqui, fechar aqui os meus e-mails. Porque na verdade o que aconteceu é o seguinte, provavelmente eu tô achando assim que o computador ele dá esse computador que eu tô não é um computador bacana, né? Eu talvez tenha que trazer um outro computador para trabalhar com isso aqui. Mas essa aqui é a Solid, estou botando aqui para vocês, né? Por isso também talvez eu tenha que terminar um pouco mais cedo hoje.
Esse aqui é uma Web IDE. Eu sou um fã de Web IDEs já há muitos anos, tá? Provavelmente, eu já falei sobre isso para vocês. Eu acho que o cenário hoje é muito importante para a galera que trabalha com Chromebooks, para a galera que trabalha com essa parte da web. Hoje você pode chegar com um computador nativo e você ter acesso a um conjunto muito grande de software só através da web. Então, por exemplo, se você tem a Microsoft está seguindo essa onda, né, com Windows 11 SE, né, então assim, eles estão combatendo justamente para ter esse uso, né, normal de aplicações dentro da web. Eu sou um fã disso, galera. O meu computador principal em casa, ele não é um computador, ele é na verdade um tablet, né? Então eu sou um entusiasta. Acho maneiro pra caramba tudo isso, né? Acho irado demais. Dito isso, todavia, contudo, entretanto, porém, né? Eu ainda acho que a experiência que o Remix te dá é uma experiência maravilhosa. Então vai dar uma travadinha agora no meu browser, né? É claro que o Chrome é um comedor inveterado de eu vou ter que parar de usar o... Não, tô usando o Firefox. Meu Deus. Então é uma máquina que é velha mesmo, não tem problema. Mas a gente vai usar o Remix, né? Além do Remix, a gente tem algumas outras tecnologias que eu acho importante vocês conhecerem quando a gente fala justamente em criptomoedas e criptoativos. Uma delas é o Ganache. Aí vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência, tá? Que agora a máquina deu aquela engasgada bonita. Vou botando os links aqui pra vocês irem dando uma olhada em casa. Então, por que isso permite você criar aplicações? Porque, olha só, o Remix vai ser onde você vai escrever os seus contratos inteligentes. Então, por exemplo, aqui, vamos pegar aqui. Essa é a sintaxe do Solidity. Então, isso aqui é a versão do Solidity. Você está dizendo que você vai ter uma versão acima da 0.7 e menor do que a 0.9. Isso aqui esse contrato vai ter um número inteiro de 256 bits, que vai ter uma função de armazenamento, né? Que vai receber um número qualquer e vai fazer com que esse valor aqui receba um num. Receba num, ou seja, eu estou atualizando o meu saldo. E aí no momento que alguém pedir para dar o retrieve dessa função, eu vou utilizar, tá? Isso é a função o contrato de armazenamento. Aqui eu tenho um contrato de owner, né? Então, que eu vou ter alguns princípios, então tem um evento, né? Então é uma rede orientada a eventos. O Solidity, né? Ele é um elemento público, né? É uma linguagem orientada a eventos, que tem alguns construtores e também orientada a objeto. Então, e um de votação. Então, na verdade, aqui eu tenho diferentes exemplos de contratos para que vocês possam se inspirar, tá? Isso aqui é a Remix IDE. A Truffle Suite, na verdade, era uma blockchain que você pode instalar, tá?
Então ele, como se você fosse uma blockchain local, ela cria uma carteira de blockchain para você, né? Fake, para que você possa testar dentro da tua própria rede, ou seja, sem que você tenha um custo, né? Então é bem legal o Ganache fazer isso aqui. O Web3.js é uma API JavaScript Ethereum, ou seja, é um cara que vai permitir, né, que o teu cliente de aplicação fale com a rede blockchain. E o MetaMask, ele é um plugin para Chrome, para Firefox, para o que quer que seja, para que você, né, que o teu browser converse com o teu blockchain, tá? Então essas aqui são aplicações que vocês vão precisar ter, né? Ou seja, tem para Chrome, Firefox, Brave e Edge. Então, por exemplo, se eu for para o macOS, o Safari não está incluso aqui, né? Mas quem quer saber do Safari? Ele fala Ethereum de graça, né? Então o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai baixar aqui a minha carteira do Truffle. Cara, eu odeio o App Image. Que vai ter essa carinha aqui pra gente. A gente tá vendo aqui, isso aqui é o endereço da carteira, com um balanço qualquer. E o que a gente vai fazer é o seguinte, é criar, instalar isso aqui, instalar o Web3.js, instalar o MetaMask e vai fazer dentro dessa rede aqui dentro desse processo aqui do Solidity, a gente vai fazer a nossa aplicação. Então, o que eu preciso que vocês façam hoje? Para que a gente possa ter uma aula que vem bastante legal. Eu preciso que vocês peguem esses 4 links aqui que eu passei para vocês, né? E eu preciso que vocês instalem o Ganache, instalem o Web3.js, instalem o MetaMask e salvem a API do Remix aqui. Que na quarta-feira a gente vai fazer uma aula só de construção de aplicações. A gente vai tentar construir uma aplicação, um DApp, né, utilizando só isso aqui. Depois a gente vai usar um DApp utilizando um framework, né, pra gente ter isso um pouco mais rápido, né, e depois a gente vai tentar construir um primeiro nível de NFT com vocês, tá? Então a gente vai tentar fazer 3 aplicaçõezinhas. Eu vou tentar já vir com o código pronto pra gente não perder muito tempo com isso, tá? E se não, eu faço na hora também, isso também não é muito difícil de fazer. Mas eu preciso que vocês instalem essas coisas. Tá? É o mesmo esquema lá que a gente tinha do Hack the Box. Eu preciso que essas coisas, que vocês façam esse pedaço em casa para que a gente possa fazer na hora juntos. E aí, na verdade, provavelmente o nosso trabalho final de curso vai estar relacionado a dApps e blockchain, porque eu acho que é uma coisa que é interessante, né, de vocês trabalharem. E aí, como são só vocês 3, galera, vocês podem fazer os 3 juntos, né, esse trabalho, tá bom? Acho que é isso, né? Gente, então, por hoje é só. Eu acho que eu não vou conseguir continuar muito não, porque o computador está sofrendo aqui. Então vou pausar aqui a gravação. E